Bom, ontem nós tivemos uma conferência bem consistente do Franklin Leopoldo de Silva sobre a negação do sujeito. Eu acho que, de alguma maneira, a conferência de hoje é um pouco a sequência da conferência do Franklin. Né? Quer dizer, pelo que nos promete o Pedro, ele vai trabalhar também a ideia do sujeito. Né? Quer dizer, e a relação do sujeito com a violência. O sujeito hoje é outro, segundo ele diz, né? Quer dizer, uma mutação na própria ideia da violência e na relação com o sujeito. Né? Quer dizer, de alguma maneira o sujeito perde a sua individualidade, né? Segundo ele, na medida que passa a se integrar cada vez mais numa massa dirigida pela civilização técnica. E aí a grande questão que o Pedro nos põe é o seguinte: seria, né, quer dizer, alguma violência desapaixonada? É uma questão complicada. Eu acho que ele tem razão em levantar a questão e a gente aguarda com ansiedade o que ele vai dizer. O Pedro, eu disse isso no ano passado, né? Quer dizer, ele faz parte de um trio maravilhoso que passou a integrar o nosso ciclo, né? Quer dizer, o Francisco Bosco, o Guilherme Wisnik e o Pedro. Eles deram, né, quer dizer, um novo ar, né, quer dizer, ao nosso grupo, e a gente viu isso de uma maneira muito contundente no Encontro Tiradentes, né? Quer dizer, os mais velhos ficaram encantados com a participação deles e nós também, não é? Quer dizer, aqui nas conferências. A gente só tem a agradecer mais uma vez o Pedro, e eu gostaria de recomendar a vocês, quer dizer, um livro fantástico que ele publicou há algum tempo, não é? Acho que todo mundo deveria ler. O título é Estio do Tempo, Romantismo e Estética Moderna. Saiu pela Zahar. É um livro, aliás, até quem comentou muito esse livro comigo foi o Franklin. Não é? Quer dizer, ele disse que numa intervenção que ele fez, ele recorreu muito ao seu livro, e eu acho que vocês deveriam ler também. Pedro, a gente agradece imensamente mais uma vez a sua participação e passa a você a palavra. Muito obrigado. Bom, gente, boa noite. Começar dizendo que a recíproca é mais do que verdadeira, e eu que agradeço profundamente ao Adalto a oportunidade de participar desse ciclo de conferências, que, muito sinceramente, é uma honra estar do lado dessas pessoas que estão todas listadas aqui. Ontem, quando eu vim ver o Franklin, eu fiquei olhando os nomes. É uma alegria ter isso e poder partilhar da discussão junto com essas pessoas, conforme a gente faz no ontem já citado Encontro de Tiradentes, que realmente contribui muito para a elaboração das conferências nossas aqui, da minha certamente, em alguns momentos vou até pontuar isso. Então, realmente, obrigado, Adalto, pela oportunidade e pelo desafio, também, porque os ciclos que o Adalto organiza também tem sempre esse feitio, na medida em que eles colocam para nós uma questão, nem sempre sobre a qual a gente já refletiu longamente, e com isso nos obriga a se debruçar sobre ela. No caso desse ciclo aqui, desse ano, a questão da violência e, mais especificamente, das fontes passionais da violência. Eu havia intitulado a minha conferência Novas Formas da Violência, mas para não levar ninguém a uma expectativa falsa quanto ao que eu vou falar aqui, eu não vou listar, longe de mim, as novas formas da violência. Meu objetivo antes tentar explicitar uma certa relação entre violência e mudança, pela qual a violência foi associada à mudança, e, ao mesmo tempo, como contemporaneamente há uma mudança na própria violência. Então, esse é o meu objetivo, e eu
tentando obedecer a um comentário que o meu amigo Francisco certa vez fez, de que uma boa palestra deveria fazer com que os ouvintes soubessem mais ou menos quando ela está terminando também. Vou anunciar como que eu pretendo fazer a minha exposição aqui. Diante desse desafio de pensar as fontes passionais da violência, eu vou fazer uma exposição histórico-filosófica. A princípio, eu iria recuar até a época moderna para falar do mundo contemporâneo, mas eu me vi obrigado a ir mais atrás ainda. Eu vou adiantar, então, um pouco abruptamente esse percurso para vocês poderem acompanhar, pedindo a companhia, então, de vocês. Empregando muito livremente os conceitos do filósofo Baruch de Spinoza, do século XVII, eu vou identificar aqui duas etapas históricas na consideração da violência. Uma etapa antiga, que atrelara a violência a paixões tristes, na medida em que a violência separaria uma coisa da sua potência natural, mudando a identidade própria dessa coisa. E depois, uma outra etapa moderna, quando a violência foi atrelada a paixões alegres, no sentido de que a violência aproximaria as coisas da sua potência ainda não desenvolvida através de mudanças. Quer dizer, a violência obrigaria as coisas a mudarem, mas mudarem na direção de realizar aquilo que de melhor elas poderiam. E por isso haveria uma consideração, digamos assim, muito livremente alegre da violência nesse desenvolvimento. E, por fim, vou destacar uma terceira etapa, que seria a mais relevante, talvez, para nós, contemporânea, quando, conforme o Adalto adiantou, aparece, a meu ver, uma singularidade pela qual a violência se torna desapaixonada. Nem mais paixão triste, como antigamente, nem mais paixão alegre, como modernamente, mas a violência se automatiza tecnicamente, se banaliza e se torna, portanto, desapaixonada. Esse é o roteiro, portanto, do que eu pretendo apresentar aqui. Vamos ver se dá certo. Somos violentos. É preciso começar assim. Mais do que assumir que há violência na sociedade, no mundo, na história, como se isso fosse distinto de dizer que há violência no próprio homem, precisamos enunciar na primeira pessoa do plural que nós mesmos somos violentos. Talvez até isso seja pouco, e tenhamos que enunciar a sentença, cada um de nós, na primeira pessoa do singular, a fim de evitar a sua queda numa generalidade abstrata, nós somos violentos, da qual nós nos excluiríamos como particularidade concreta. Nós somos violentos, mas, bom, eu não. Eu sou violento. Reconhecê-lo está distante de qualquer confissão de culpa moral, pois a violência, em pelo menos um sentido, não é uma opção, não é um arbítrio moral, mas constitui ontologicamente o modo de ser do homem. Na medida em que somos, nós já somos violentos. Podemos tentar sê-lo o menos possível, mas estamos aí assumindo a necessidade de contrariar algo que há em nós. Não seria essa a sabedoria contida no coro da tragédia Antígona de Sófocles, que diz assim: há muitas maravilhas, mas nenhuma é tão maravilhosa quanto o homem. Ele atravessa, ousado, o mar grisalho, impulsionado pelo vento sul tempestuoso, indiferente às vagas enormes na iminência de abismá-lo, e exaure a terra eterna, infatigável, deusa suprema, abrindo-a com o arado em sua ida e volta, ano após ano, auxiliado pela espécie equina. Ele captura a grei das aves lépidas e as gerações dos animais selvagens, e prende a fauna dos profundos mares nas redes envolventes que produz, homem de engenho e arte inesgotáveis.
Os versos iniciais anunciam que o homem é o mais maravilhoso. Porém, o que se segue é uma enumeração das violências desse ser maravilhoso. E mais, como se justamente elas constituíssem a maravilha, explicassem essa maravilha. O homem captura e prende, atravessa e exaure. Ele modifica tudo à sua volta. Nada fica como estava. Ele faz aterro, ele fura morro. Nós estamos numa cidade também muito propícia a essa observação, na linha do que Sófocles diz. Nada fica como estava. O homem perturba o que seria uma ordem diferente na sua ausência, e por isso já se traduziu a definição do homem como todeinotaton, não apenas por maravilhoso, como aqui nesse trecho que eu li, mas por espantoso e estranho. O homem seria o mais espantoso, o mais estranho. Diante da familiaridade quieta da natureza guardada em si própria, o homem insere uma estranheza, na medida em que, para viver, ele a domina e a altera. Vivendo, o homem já domina e altera a natureza. E isso é o espantoso, para o bem ou para o mal. Isso é o maravilhoso, isso é o extraordinário, o que rompe com a monotonia cíclica da repetição ordinária. E é ainda, numa outra tradução, simplesmente aquilo que é digno de temor, o mais maravilhoso. Esta ambivalência, eu posso adiantar desde já, é a dificuldade de tratar da violência. O fato de que ela é, ao mesmo tempo, maravilhosa e terrível. No coro de Sófocles, no coro de Antígona, a violência da presença humana da terra é oriunda do seu próprio ser. Ou seja, não é dada nenhuma fonte passional específica para a violência do homem. É o próprio modo de ser do homem que já é violento. Implicitamente é oferecida uma definição de violência. Ela seria perturbação. O homem perturba a natureza, ou seja, ele altera o seu destino. Ele nela intervém. Nas palavras de Hannah Arendt, que interpreta esse coro, Sófocles está, então, evocando atividades humanas propositadas que violentam a natureza por conturbarem o que, na ausência dos mortais, seria a eterna quietude do ser para sempre que descansa ou oscila dentro de si mesmo. Independente das paixões específicas, portanto, o homem seria violento só pelas empreitadas da sua vida mortal na Terra. Na filosofia grega, Aristóteles cunhou também um conceito de violência, no qual ecoa a passagem de Sófocles, a meu ver, e, assim como na passagem de Sófocles, a tematização que Aristóteles faz da violência deixa de fora qualquer discussão especificamente social do tema da violência. Nós encontramos a reflexão de Aristóteles privilegiada sobre a violência na sua física, quando Aristóteles discute o movimento. E é fascinante, porque Aristóteles distingue dois tipos de movimento. Um que ele chama de natural, que estaria em jogo, por exemplo, quando uma pedra cai, ou também, por exemplo, quando a fumaça do fogo sobe. Porque, nesses casos, as coisas foram para os seus lugares correspondentes, para os lugares que correspondem à sua própria essência. O leve vai ao céu e o pesado vai ao chão. Na física do Aristóteles é assim que funciona. E, de outro lado, entretanto, no lado oposto do movimento natural, há o que Aristóteles chama de movimento violento. Quando o homem, por exemplo, pega uma pedra e joga para o alto. Quando o homem joga a pedra para o alto, ele violenta o que seria o movimento natural da pedra. Ou seja, ele afasta a pedra do que seria a sua própria essência. Mais uma vez, a violência é perturbação, é alteração. Violento é, portanto, na origem da tradição ocidental,
aquilo que contraria a natureza. Seja no âmbito simplesmente físico, como Aristóteles diz, seja no âmbito do homem em relação à natureza em geral, como Sófocles sugeriu, a violência é uma oposição à organização natural, seja de um indivíduo, seja da totalidade cósmica, né? Seja do indivíduo pedra, seja da totalidade cósmica, como na passagem de Sófocles. Em suma, a violência é considerada um abalo que desarranja certa configuração já dada, e essa configuração já dada seria a natureza. O homem seria um agente por excelência dessa perturbação. Mesmo a pedra tem o seu movimento natural eventualmente violentado pelo homem quando a lança. No entanto, tem algo curioso aí. O homem é responsável pela violência à natureza só na medida em que a violência constitui a sua própria natureza. É como se o homem fosse, paradoxalmente, um violento desvio natural da natureza. Mais importante, no entanto, me parece, do que o agente da violência, o homem como agente da violência, é a identificação que é feita, em todo caso, entre violência e mudança. Quando a violência é definida como perturbação, como alteração, o que se está fazendo é definindo a violência como mudança. Violência seria transformar a terra, como no caso da passagem de Sófocles, alterar o movimento da pedra, como no caso de Aristóteles. O homem, se é um ente violento, o é na medida em que colide com uma ordem estática ou repetitivamente cíclica. Houve, entretanto, um pensador, mais exceção do que regra, na Grécia Antiga, um grande pensador, que concebeu a própria natureza, tudo aquilo que existe, governada por um tipo de violência. De todas as coisas a guerra é pai, de todas as coisas é senhor, escreveu Heráclito. Em outros termos, o combate... É engraçado. Em outros termos, o combate, a palavra que o Heráclito usa é polemos, de onde vem polêmica. O combate é o princípio de todo ser. Tudo o que existe, para ele, já obedece a uma tensão de contrários em movimento, sendo qualquer tipo de harmonia oriunda disso, e não de um ideal estático. Por isso, Heráclito pôde acolher a mudança em seu pensamento, o que era, para muitos gregos, um tabu nesse sentido. Na filosofia antiga hegemônica, a associação entre violência e mudança, pelo contrário, ao contrário de Heráclito, achava sua confirmação no repúdio a ambas. Platão tinha horror à mudança, já que a mudança denunciaria a falta de identidade fixa do que quer que fosse. Mudando, uma coisa deixa de ser o que é e passa a ser outra. E ao deixar de ser o que é e passar a ser outra, ele está mudando. Logo, a verdade escaparia de nós, a verdade, objeto por excelência da filosofia, escaparia de nós diante das mudanças, uma vez que a verdade é aquilo que define uma coisa tal como ela é, antes, agora e depois. Uma vez que a verdade não é mais do que esse ser fixo de alguma coisa. Por isso, Platão procura a verdade num céu de ideias eternas, nunca no mundo empírico, porque o mundo empírico está no tempo, e estando no tempo está submetido à mudança, está submetido às alterações, à corrupção. Não há estabilidade, não há consistência suficiente no mundo físico para determinar o ser das coisas. Portanto, melhor procurá-la no mundo metafísico. É tão instável, é tão corruptível, que o signo disso se inscreve no próprio homem, na sua mortalidade. Não apenas na sua mudança enquanto está vivo, mas no simples fato de que uma hora o homem é, outra hora ele deixa de ser. Ora, a violência, se ela é atrelada à mudança, faz parte do mundo passageiro também ela. Não há violência no mundo das ideias, em princípio. E por isso, nem sequer a violência tem uma relevância ontológica muito alta para Platão, sob esse aspecto tão diferente de Heráclito e mais próximo de Parmênides entre os pré-socráticos, como todos sabem. Nesse contexto, os gregos, e isso é bastante interessante, a meu ver, costumaram conceber que violentariam, sem nenhum problema, a natureza e mesmo os bárbaros estrangeiros e os escravos.
porém, não com os próprios gregos. Ou seja, a violência ela era aceitável, às vezes até recomendável, em relação à natureza e em relação aos estrangeiros e aos escravos, mas com os próprios gregos ela estaria interditada como meio de relacionamento, né? Vejam que é no contato com a alteridade, né, que a violência é aceita. Pode ser a alteridade da natureza em relação ao homem, pode ser a alteridade de uma outra cultura em relação à nossa cultura, no sentido de nossa cultura grega, né? A convicção dos gregos em relação à superioridade cultural civilizatória deles é sempre algo que nos deixa perplexos, né? Tem uma história, não sei se ela é verídica biograficamente, mas que o Aristóteles, preceptor do Alexandre, tinha dito: olha, esse negócio de levar a cultura grega para fora da Grécia não vai adiantar, isso não vai dar certo. Que ele desobedeceu, não ia adiantar, porque para os bárbaros isso não ia funcionar, né? Isso funcionaria para os próprios gregos, né? Ora, no contato com a identidade de si mesmo, portanto, a violência estaria interditada. Isso foi o que, em última instância, pode ser considerado como a fonte do nascimento tanto da política quanto da metafísica gregas, tanto da democracia quanto da filosofia gregas. Ou seja, uma tentativa de evitar a violência no convívio dos gregos com os próprios gregos. Filosofia e política podem ser interpretadas como nascendo a partir dessa preocupação. Em um caso, no caso da política, a persuasão argumentativa do debate público. E no outro caso, no caso da filosofia, a autoridade autoimpositiva da verdade, a verdade se autoimpõe enquanto tal, ninguém pode dela escapar se ela é universal, seriam ambas alternativas à prática violenta no convívio dos gregos com os próprios gregos. Ou seja, seriam formas de evitar a saída do convívio entre os homens pela violência. A Hannah Arendt comenta assim: quando Platão começou a considerar a introdução da autoridade da verdade, no trato dos assuntos públicos da polis, ele sabia que estava buscando uma alternativa para a maneira grega usual de manejar os assuntos domésticos, quer dizer, os assuntos da própria Grécia, que era a persuasão, assim como para o modo comum de tratar os negócios estrangeiros, que era a força e a violência. Vê-se, portanto, que na origem da nossa cultura ocidental, a política e a filosofia nasceram como formas de evitar a violência, uma pela discussão persuasiva entre iguais, via linguagem, e a outra pela descoberta de um ideal regulatório universal verdadeiro para todos. Embora haja, como todos sabem, desde o próprio Platão, aliás, um conflito entre a solidão do filósofo na procura pela verdade teórica, de um lado, e, do outro lado, a interação dos políticos na busca das decisões práticas, apesar desse conflito, da solidão do filósofo, da pluralidade da política, apesar dessa divisão, ambos fundamentam seus comportamentos, supostamente, na razão como chance de evitar a violência da coerção física. Os gregos, como Franklin lembrou ontem, tinham um passado de enorme violência e buscaram soluções através dessas medidas. No caso da filosofia, a desavença com a política, no entanto, vinha justamente da suspeita de que ela não seria suficientemente adequada para evitar a violência. Por isso a filosofia precisa entrar num embate com a política. A desavença com a política vinha da ameaça que a filosofia sentia de que a política ficasse refém da retórica mais ardilosa possível, como, por exemplo, a dos sofistas, e que, portanto, a discussão da persuasão fosse desvirtuada da verdade, e se tornasse falseadora dela e, assim, frágil para evitar a violência. Isto é, Platão, em especial, claro, depois de ver a morte de seu mestre Sócrates, condenado violentamente à morte pela cidade ateniense, ou seja, aquele que seria o mais sábio de todos os homens, tinha sido condenado pela política no debate persuasivo à morte, evidenciando que esse debate persuasivo não seria justo, A filosofia, a partir daí, imagina a necessidade de um critério superior, de um critério ainda mais consistente para evitar a violência. Platão parece ter aí perdido qualquer confiança nas resoluções políticas em nome da justiça e da verdade. E seria preciso, então, esse critério permanente
esse critério consistente além da política, que seria encontrado numa ideia absoluta através da razão não política, mas da razão filosófica, uma verdade metafísica. Foi por isso que o Platão, ao imaginar um estado ideal, uma cidade ideal na República, afirmou que os reis tinham que se tornar filósofos ou os filósofos tinham que se tornar reis. É porque, no fundo, a questão não é o rei ou o filósofo, a questão é que a cidade deveria ser governada pela verdade. Esse seria o modelo metafísico para a organização do mundo comum. Modelo esse que confiava na verdade, na ideia transcendente para a sua organização, e como se vê, essa ideia, essa verdade seria eterna, permanente, consistente, ou seja, livre de mudanças, portanto, livre também da violência para formar o Estado, e assim esse Estado estaria a salvo de manipulações efêmeras. Vencemos a primeira etapa. Na era moderna, entretanto, a mudança, antes repudiada, experimentou uma valorização sem precedentes. Tradicionalmente, a mudança foi pensada como contrária à perfeição natural. Perfeição essa que seria eterna ou cíclica e, portanto, a mudança é o contrário disso, como nós vimos. A mudança era imperfeição, falta de acabamento final, uma incompletude no tempo, posta em contraste com uma eternidade platônica, divina, qualquer que seja. Só que o século XIX, depois de Cristo, frente ao que determinara a tradição vinda desde o século IV ou V antes de Cristo, mudou o valor da mudança. Nós vamos presenciar na modernidade uma mudança da própria mudança, uma mudança no sentido da mudança. Ela, mudança, deixou de ser contrária à perfeição e se tornou o modo pelo qual a humanidade poderia chegar à perfeição. Reparem que é curioso o argumento porque, sim, se reconhece que nós seríamos imperfeitos. Só por isso nós precisamos mudar. No entanto, mudar seria o caminho justamente para passar da ignorância à verdade, ou seja, das agruras de um presente precário e imperfeito até um futuro utópico e perfeito. O nome disso foi história, no século XIX. E não é por acaso que Hegel é o maior filósofo da história, no século XIX. O cristianismo concebera a história como queda na imperfeição mundana. Já a modernidade viu nela, na história, uma chance para o homem erguer-se por suas próprias forças até a perfeição futura. Erguer-se por suas próprias forças, eu falo assim porque há um texto de Kant que, para quem leu, é inesquecível, com um título imenso, chama Ideia de uma História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita, em que o Kant diz que há uma autoestima da razão, porque a natureza não deu ao homem, ele diz algo mais ou menos assim, os dentes do leão, os chifres do touro, mas deu a razão. De modo que qualquer coisa que o homem consiga, ele vai ter que conquistar por ele mesmo. Portanto, há uma autoestima da razão nessa conquista. Essa ideia é muito pregnante, o Kant fala isso ainda no final do século XVIII, mas muito pregnante durante o século XIX. O poeta mexicano Otávio Paz explicou esse processo, que ele chama de revolta do futuro, pelo qual a época moderna separava-se da época clássica. Eu vou ler uma passagem um pouco longa do Otávio Paz, mas que vale a pena, que ele diz assim: subversão dos valores cristãos, que foi também uma verdadeira conversão. O tempo humano para de girar em torno do sol imóvel da eternidade e postula uma perfeição que não está fora, mas dentro da história. A espécie, não o indivíduo, é o sujeito da nova perfeição. E a via que se oferece para realizá-la não é a fusão com Deus, mas a participação na ação terrestre, histórica. Pelo primeiro, a perfeição, atributo da eternidade, segundo a escolástica, insere-se no tempo. Pelo segundo, nega-se que a vida contemplativa seja o mais alto ideal humano e se afirma o valor supremo da ação temporal. Não a fusão com Deus, mas com a história. É esse o destino do homem. O trabalho substitui a penitência. O progresso substitui a graça,
a política substitui a religião. Assim diz o Otávio Paz. Ora, é fácil adivinhar que essa elevação moderna da mudança a motor na busca da felicidade e da justiça humanas teria como efeito a transformação no valor também da violência, já que mudança e violência estão associadas, já que as duas estão atreladas em nossa tradição. O significado da violência, associado ao da mudança, passará a ser eminentemente criativo, né? A violência passa a ser algo que cria na época moderna. Ou seja, reparem, a modernidade, de um lado, permanece atrelada à tradição, porque ela permanece juntando mudança e violência, coisa que já era verdade desde Aristóteles, né? Só que ao invés de violência e mudança terem um significado pejorativo, elas têm um significado benéfico, né? Então, de um lado, a modernidade tem um pé na tradição porque ela é herdeira dessa associação entre violência e mudança. Mas, ao invés de considerá-la pejorativamente, a modernidade a considera beneficamente, né? Através dela, da mudança e da violência que faz mudar, da mudança que depende da violência, nós progrediríamos, nós evoluiríamos, né? Assim pensa a modernidade. E essa alteração de valor da mudança e da violência, de pejorativas para benéficas, é acompanhada por uma outra, como a passagem do Otávio Paz já dizia. A contemplação quieta e passiva da perfeição metafísica do ser, como gostaria Platão, é substituída pela ação agitada e movimentada da história concreta no devir temporal. O pensamento, que um grego como Platão imaginava ser não violento, ameaçava tornar-se, para escândalo dessa tradição, menos importante do que a ação violenta. Marx, no século XIX, é o pensador mais emblemático dessa inversão da hierarquia tradicional entre contemplação e ação. Segundo a famosa tese final sobre Feuerbach, diz Marx, os filósofos só interpretaram o mundo de diferentes maneiras. Do que se trata é de transformá-lo. Contrariando a tradição que dera ao filósofo a suprema tarefa, né, de pensar o mundo para conferir inteligibilidade a esse mundo, né, Marx assevera que não é disso que se trata. A tarefa realmente importante é outra. Não é interpretar, compreender, mas mudar, transformar o mundo. Ora, a sua posição só faz sentido porque ele já se encontra no horizonte moderno, no qual, portanto, a transformação, a mudança tem um valor benéfico, benfazejo, e a ação que a ação que traz a transformação e a mudança também, enquanto pensar, por outro lado, sendo uma contemplação passiva, carece dessa dignidade histórica, porque deixa tudo como está, supostamente. Ou seja, filosofar careceria do espírito revolucionário transformador de que está impregnado o agir. Não deveria nos espantar, então, que Marx tenha escrito, numa célebre passagem de O Capital, que as pessoas se defrontam muito com ela, porque é no capítulo da acumulação primitiva, então muita gente se depara com... Porque ler o Capital inteiro é muito difícil, né? Pouca gente faz. Me contaram outro dia que, acho que é o Althusser, que escreveu um livro para ler o Capital e que depois admitiu que não tinha lido inteiro. Não deve espantar, sendo assim, que Marx tem escrito numa célebre passagem de seu Capital que a violência é a parteira de toda velha sociedade que está prenhe de uma nova. São essas as palavras de Marx, que me parecem incontornáveis de alguma maneira. Se a tradicional vinculação entre violência e mudança continua válida na era moderna, então quando Marx afirma que se trata de transformar o mundo, como ele fez na tese sobre Feuerbach, não se trata de interpretar, mas de transformar o mundo, é muito coerente que ao mesmo tempo ele assuma a necessidade da violência para que essa transformação se dê. Mais ainda, a metáfora usada revela, a metáfora de parir, a metáfora usada revela que o nascimento do novo, como de qualquer criança que vem ao mundo, dependeria da violência, ainda que a violência não seja a causa da transformação. A violência ela é responsável apenas
por deixar vir ao mundo aquilo de que o mundo já estaria grávido, né? A causa da transformação é a insuportabilidade das contradições da velha sociedade. Essa é a causa, né? Mas o parto é feito através da violência, né? Porque o equilíbrio pacífico apenas postergaria a gravidez, que passaria do tempo adequado, digamos assim. Em suma, a violência só é destruidora na mesma medida em que ela é criadora. Destrói-se a velha sociedade, mas cria-se uma nova a partir daí. Morre a velha sociedade, surge no seu lugar uma nova. É evidente, né, que essa violência seria para Marx uma violência muito específica, né, que se distingue de várias outras bem mais frequentes que visam apenas a manter o mundo tal como ele está. E é claro que essas existem também. No Capital chega uma hora, inclusive, que ele menciona reacionárias medidas de violência. Portanto, existe a violência reacionária também, além de algumas passagens muito sensíveis em que Marx descreve a violência do trabalho assalariado, a violência do modo de controlar os vagabundos, que é extremamente interessante, né? Mas se destaca, né, dessas violências uma outra, que é essa que é a violência revolucionária, né? Transformadora, criadora. Se aquelas violências, comuns, ordinárias, são positivas no sentido filosófico do termo, ou seja, elas reforçam o estado de coisas positivamente instituído, né? Já a violência revolucionária tem um poder negativo de negar o mundo tal como ele já está estabelecido e, portanto, transformá-lo. Ou seja, o caráter negativo da violência é o que a transforma em algo, digamos assim, positivo no sentido vulgar, né? Ela é boa na medida em que ela destrói algo que precisava ser destruído e ajuda, assim, ao nascimento de algo diferente, de algo novo, né? Teria sido dessa maneira que o capitalismo teria conseguido ultrapassar a sua fase feudal e, possivelmente, só dessa maneira ele também deixaria de ser para que um socialismo pudesse adiante advir, suplantando o próprio capitalismo no futuro. Dialeticamente, a violência, portanto, tem um papel presente, no presente, de destruição negativa frente ao passado, mas só porque desse modo que se edifica o futuro, realizando-se a verdadeira humanidade segundo a sua plena potência, né? Daí a paixão alegre. A humanidade realiza sua potência através das mudanças nas quais a violência tem um papel fundamental. Essa dinâmica moderna, que em Marx é tão emblemática, a rigor já havia sido diagnosticada pelo seu mestre Hegel. Hegel enxergava em 1807 já, ao escrever a Fenomenologia do Espírito, uma ruptura do presente moderno na história. Ele diz que o passado submerge e dá lugar, a expressão é bonita, ao sol nascente que revela num clarão a imagem do novo mundo. Haveria uma violência dialética no movimento progressivo do mundo em direção ao novo. O clarão da história depende da ruptura que o presente faz com o passado para o futuro emergir. Ruptura essa que não é pacífica, como a própria palavra ruptura parece já indicar. São as contradições em luta que fazem a história avançar, evoluir, melhorar, né? Afinal de contas, segundo essa tese hegeliana, nós só mudamos porque há um problema. E, portanto, nós só mudamos e progredimos porque há dor, sofrimento. Hegel chega a dizer que a história é sempre a história do sofrimento. Ou seja, muito esquematicamente, o passado é uma tese, uma tradição dada. O presente seria uma antítese que se opõe ao passado e que é realizado por algum tipo de revolução cujo protótipo seria a França de 1789. E o futuro seria uma síntese conciliadora utópica, né? Então a gente muda para poder chegar no momento em que não precisa mais mudar, né? Mais ou menos isso. Na ciência da lógica, e eu hesitei muito em enfrentar a ciência da lógica para tratar do tema, mas agora que foi, vamos. Na ciência da lógica, Hegel definira o papel da violência em seu sistema filosófico. E o raciocínio é intrincado, mas vale a pena. Nós olhamos a violência empiricamente como a atividade de um sujeito sofrida por um outro,
Só que na medida em que esse outro sofre a violência, ele, de certa maneira, é reduzido ao objeto desse sujeito, porque ele é passivo na relação de violência. Então, aquele que é violentado é um objeto passivo diante do sujeito que violenta. E essa relação não precisa ser entre pessoas, evidentemente, né? O próprio presente pode ser o sujeito ativo que violenta um passado passivo, supostamente, né? Reconhecemos, assim, que a violência é uma potência, né? O que é fundamental. A violência é uma potência. Isso nós reconhecemos nessa abordagem, diz Hegel. Mas o que nós não compreendemos, diz ele, Hegel, é que presente e passado, no exemplo dado, né, o sujeito presente, né, que violenta o passado passivo, objeto, né, é que presente e passado são partes de um mesmo processo total. Que presente e passado não são duas dimensões autônomas, independentes uma da outra, que eles constituem a mesma realidade, o mesmo ser. Eles constituem uma unidade. E o problema é que quando nós não compreendemos isso, que sujeito e objeto, no caso do exemplo, presente e passado, constituem uma unidade, o problema de quando nós não entendemos isso é que nós enxergamos a violência apenas como a imposição de um dos polos sobre o outro, de um sujeito sobre um objeto, de um presente em relação a um passado, como se isso fosse estático. Quando a violência, na verdade, é a maneira através da qual não um sujeito apenas se impõe sobre um objeto ou presente sobre o passado, mas o processo de desenvolvimento da totalidade da verdade da história se cumpre. Ou seja, a violência é a potência pela qual, pasmem é por minha conta, a violência é a potência pela qual, pasmem, o próprio violentado pode deixar de ser o que ele, de todo jeito, não poderia mais continuar a ser, transformando-se no que ele tinha de ser, já que se trata de uma lei necessária, lógica e historicamente. Ou seja, a velha sociedade derrubada pela violência, ela tinha que ser derrubada de qualquer maneira. Nesse sentido, a violência liberta a velha sociedade do que não mais poderia ser em nome de uma nova. O veredito da lógica de Hegel é bem direto. O Hegel diz assim, aí são palavras dele: ao que padece da violência, aquele que padece da violência, não é apenas possível fazer violência a ele, é preciso que se faça violência a ele, deve-se fazer violência a ele, para libertá-lo de uma forma que ela mesma já não tem mais direito de viver, porque já passou. Em bom português, o violentado tem o que merece. É a minha conclusão da leitura da lógica de Hegel. Ou seja, o agente da violência impõe ao paciente somente o que necessariamente tinha que vir dali, a sua transformação. E, nesse sentido, a violência contra um objeto só é estranha a esse objeto de uma perspectiva que não compreendeu a sua situação como parte de um todo que exige que aquela parte fique para trás, que aquela parte seja superada. Este é, palavra de Hegel, o seu destino. Portanto, a negatividade violenta, destruidora, ao matar uma parte, faz viver o destino necessário da totalidade verdadeira. O nosso incômodo com essas passagens de Hegel foi ontem expresso numa passagem do próprio Hegel, que o Franklin citou e que eu anotei, em que ele dizia assim: as feridas do espírito se fecham sem deixar cicatrizes. As do espírito, né? Mas para o Hegel é isso que interessa, o espírito. Nesse sistema, portanto, a violência, conforme Hegel aponta, a violência aparece quando nós adotamos um ponto de vista relativo. Ela só aparece quando a gente adota um ponto de vista relativo, seja do sujeito que violenta, seja do objeto violentado. Mas se nós adotarmos o ponto de vista final do processo absoluto, se nós adotarmos o ponto de vista não relativo, pelo qual um violenta, o outro é violentado, mas do processo global, a violência como que desaparece. Impressionante.
pois nada de estranho teria sido, na verdade, imposto pelo sujeito ao objeto. Diga-se, aliás, que para Hegel, a violência verdadeira, não apenas aparente, é a da própria cisão entre sujeito e objeto, entre si mesmo e outro, a separação mútua. E isso a tal ponto que aquele que promove a violência, o sujeito da violência, só a faz, só violenta, porque, assim como o violentado, ele também está em uma realidade contraditória, fissurada, cindida, na qual o outro aparece como alteridade. Portanto, a violência destrói o outro, a tese, mas não pela vitória do destruidor, a antítese, e sim pela vitória da identidade universal dialética entre os dois, a síntese. É impressionante. É um horror impressionante, digamos assim, né? Mas é impressionante, né? Ou seja, o que está em jogo na violência, a rigor, no sentido mais fundo da coisa, não é nem o violentado, nem aquele que violenta, mas é a superação da fonte que faz com que seja necessário existir tal violência, que é a cisão, que é a contradição. E enquanto houver cisão e contradição, haverá violência para tentar resolver a cisão e a contradição. E só no momento, portanto, da síntese final, sem tese e antítese se combatendo, nós poderíamos nos dar ao luxo de não mais admitirmos a violência na história. Ideologicamente, esse esquema foi apropriado muitas vezes, tanto pela direita como pela esquerda, políticas na era moderna para justificar a violência. De certo modo, ainda que eu vou falar isso muito rápido, isso exigiria reparos, a posição de Jean-Paul Sartre tem muito a ver com esse tipo de raciocínio. Quando Sartre escreve o prefácio para o Frantz Fanon fazendo um elogio da violência, é calcado ainda nessa ideia de uma violência transformadora de condições muito mais violentas do que ela, que seriam produto de uma sociedade ela mesma injusta e contraditória. É como se Hegel tivesse oferecido, de certo modo, uma legitimação conceitual da violência prática. Ainda que, isso é fundamental que se diga, isso só funcione para Hegel retrospectivamente. Ou seja, essa legitimação conceitual da violência prática funciona para nós compreendermos a história pretérita, nunca para Hegel para nós planejarmos prospectivamente uma violência futura. Não é legitimação nesse sentido, é legitimação no sentido da compreensão da presença da violência na história, sem que ela seja necessariamente contraditória com o progresso da humanidade. O progresso ocorre através das mudanças para ele. Tal violência, portanto, é como o espírito abole a contradição que o faz sofrer, alcançando lá no fim uma unidade pacífica ideal. Diz Hannah Arendt: há uma fatídica monstruosidade nesse estado de coisas, pois processos invisíveis, o processo do progresso na história, por exemplo, engolfaram as coisas tangíveis e todas as entidades individuais, degradando-as a funções de um processo global. A própria violência é função de um processo global. Por isso que o espírito pode fechar todas as feridas. O espírito como processo invisível. E eis aí o problema. Hegel só enxerga o particular destruído pela violência com a perspectiva da ideia geral, do espírito total. E por isso ele não tem nada a lamentar daquilo que é morto pela violência, porque isso é a vida do todo reconciliado. Povos e culturas atrasados, por exemplo, diante do espírito do tempo, devem perecer, sofrendo através da violência a mudança que o progresso histórico exige para o seu avanço. Ou seja, na história universal tal como concebida por Hegel, o direito à existência é exclusivo dos que evoluem junto com ela. Os outros devem ser superados, pois representam uma etapa vencida da totalidade do processo global, descrição que se encontra muito precisamente nos princípios da filosofia do direito de Hegel. Ou seja, é como se esses outros, ao sofrer a violência, não fizessem outra coisa
se não executar a sentença que o Tribunal da História já promulgou. Na medida em que a história é regida por uma lei necessária de mudança, a violência encarna essa lei. Marx, voltando a ele, por conta de seu enfático materialismo, é certamente mais sensível à violência contra os particulares do que Hegel. É mais atento ao que é imediatamente destruído pela violência. Contudo, por ainda endossar uma história concebida de maneira universal e progressiva, ele permanece próximo de Hegel quanto ao significado da violência. Ela tem uma dimensão liberadora e revolucionária, possui o papel decisivo de extrair o novo dialeticamente do velho, de parir da barriga grávida da antiga sociedade uma nova gestada. Eu me lembro, às vezes, não sei se de forma ficcionalizada, de testemunhar uma discussão, um debate, acho que entre os meus pais, mas não tenho certeza. Eu estava no banco de trás do carro, não lembro mais onde, na Lagoa, sei lá, e de ver algum mendigo pedir uma esmola no carro, e haver uma discussão sobre se deveria dar a esmola ou não. E a discussão girava em torno de uma seguinte frase: dar esmola atrasa a revolução. Esse era o dilema. Embora muito simplista, o comentário, ele tem um fundo autenticamente marxista. Por quê? A ideia é que, ao dar esmola, se diminuiria a contradição inevitável entre oprimidos e opressores, entre a classe que vende sua força de trabalho e a classe que é dona dos meios de produção, entre proletariado e burguesia. Ou seja, a esmola ela só posterga, ela ameniza a contradição, cujo aprofundamento é que seria a possibilidade de uma transformação no sistema que a gera. Ou seja, a esmola diminui a violência, o conflito, a luta, seja de classes ou seja qual for, porque em Hegel já é luta. Ele só não diz que é de classe. E, portanto, amenizar essa contradição, no final das contas, imediatamente é bom, mas imediatamente é péssimo para a transformação daquele estado de coisas. Bons tempos aqueles em que a discussão no carro era essa, né? Já era legal a coisa. Agora é só que filme a gente vai ver, o que vai passar na televisão. Antigamente tinha essas discussões. Tanto para Hegel como para Marx, tudo se passa como se só através da violência, de certo modo, pudéssemos mudar e através da mudança pudéssemos obedecer a um destino teleológico com telos, um objetivo final, que nos carregaria até o futuro no qual, finalmente, a violência pararia de existir, porque o futuro ideal utópico teria chegado. O nome disso em Hegel é Estado da Liberdade, em Marx é Sociedade Sem Classes, em Kant tem Estado Cosmopolita, tem um cardápio para a gente escolher o futuro ideal utópico dependendo do autor. O termo do Marx ele é muito bom, porque a gente sabe que o Marx dizia também que a história é a história da luta de classes. Portanto, fica evidente que se o futuro é a sociedade sem classes, necessariamente não há mais história, propriamente dita, porque a história é a história da luta de classes. Se não tem classe, não tem luta de classe. Portanto, nesse futuro não tem mais história, no sentido que Hegel dizia, de que a história é a história do sofrimento. Nesse futuro não há mais sofrimento. Há algo idílico, uma espécie de bem-aventurança aqui na Terra mesmo. As contradições deixam de existir. É como se a violência aparente se prestasse, de certo modo, a solucionar a violência mais profunda da alienação cindida entre os homens, causa verdadeira de toda dor e de todo sofrimento. No final do século XIX, encontramos com Friedrich Nietzsche ainda um canto de enaltecimento da violência como forma de movimento e mudança, mas em sentido muito diferente de seus predecessores Hegel e Marx. Nietzsche declara diretamente, muito ao seu estilo no Anticristo, não a satisfação, mas mais poder, sobretudo, não a paz, mas a guerra. Inspirado na sabedoria antiga de Heráclito, Nietzsche via o combate como pai de todas as coisas, a tensão como princípio vital.
esperar. A aprovação da guerra, portanto, em Nietzsche, é a aprovação da própria dinâmica que caracterizaria a vida. Não é uma aprovação empírica imediata, né? Mas é o combate que caracteriza a própria vida, em oposição à morte. Aliás, a própria vida se define pelo combate com a morte. Até aí tem o combate em jogo. Nietzsche chegou a escrever que, aspas, abster-se de ofensa, violência, exploração mútua seria, se tomado como princípio básico da sociedade, apenas vontade de negação da vida. Se abster da violência é negação da vida. Isso é uma passagem do Para Além do Bem e do Mal, que quem me indicou, me chamou a atenção, foi o Jacóia, no encontro lá, e que é excepcional a passagem do Nietzsche, de fato. E nessa passagem, ele esclarece, portanto, que a abstenção da violência é negação da vida, já que a vida é combate, é tensão, né? Não é equilíbrio estático e pacífico. Tudo que vive, conclui Nietzsche, terá de ser vontade de poder encarnada, quererá crescer e expandir-se, né? Ou seja, a violência está do lado da própria vida e tentar fazê-la desaparecer seria mais um aspecto do niilismo metafísico que nega a vida desde Platão. E até quando? Para Nietzsche, até a sua própria época. E é aí que ele se diferencia radicalmente de Hegel e de Marx. Se os acompanha no elogio à violência como forma de mudança, Nietzsche separa-se deles, pois as afirma não como uma fase ainda menos evoluída da humanidade presente, e que seria superada depois, como em Hegel e Marx. Em Nietzsche não há superação futura ou ideal utópico dessa violência enquanto tensão que caracteriza a vida, né? A humanidade não escaparia da sua imperfeição num futuro ideal em que ela seria finalmente perfeita. Por isso, lá no prólogo do Zaratustra, o Nietzsche diz que para amar o homem é preciso amar a própria imperfeição, porque o homem é imperfeito mesmo, né? Não tem jeito isso. Isso pode ser desesperador ou reconfortante, dependendo de como a gente ouve, né? Ou seja, a aprovação que Nietzsche faz da violência é autônoma. Essa violência ela não tem fim no duplo sentido do termo. Ela não tem nem objetivo final, nem acaba, né? Ela apenas caracteriza a própria vida nesse sentido. O Nietzsche escreve assim: em toda parte sonha-se atualmente, inclusive sob roupagem científica, com estados vindouros da sociedade em que deverá desaparecer essa violência, o caráter explorador. A meus ouvidos, isso soa como se alguém prometesse inventar uma vida que se abstivesse de toda função orgânica. Essa exploração, essa violência, não é própria de uma sociedade corrompida ou imperfeita e primitiva. Ela faz parte da essência do que vive, como função básica. É uma consequência da própria vontade de poder, né? O final do século XIX e o início do século XX ainda são envoltos em um enorme elogio da mudança, né? Quando a gente olha mesmo num terreno fora da filosofia, no terreno da estética, isso é muito evidente. Quem já leu o Manifesto Futurista de 1909 sempre se sente um pouco chocado com o nível de violência. Mesmo a palavra violência aparece ali várias vezes. O Marinetti diz logo no início: lançamos este manifesto de violência incendiária e agitada, né? E manda todo mundo ir queimar os livros na biblioteca. A piada aqui no Brasil é que quando ouviram isso, resolveram fazer um movimento de vanguarda, eles não acharam as bibliotecas. O ímpeto é eminentemente destrutivo nesse futurismo. O ideal clássico, harmônico e equilibrado da estética cede lugar a valores como a surpresa, o espanto, o choque, né? Só que no caso do Marinetti vai ser mais que isso. Diretamente ele diz: nós queremos glorificar a guerra, né? O que se tornou algo profético e problemático ao mesmo tempo, né? Era 1909, a guerra veio, e veio literalmente, não como princípio conceitual, abstrato, teórico, veio a Primeira Guerra Mundial, e depois dela nada mais seria o mesmo, nem a violência seria a mesma, né? Não sei como dizer, porque não é comemorar, né? Mas nós estamos em 2014, né? Faz 100 anos da guerra. Evidentemente não é exatamente comemorar, não sei se que a gente abstraia dessa palavra a ideia de celebração e pense só no sentido de trazer a memória, né? E de fato ela representa um marco para a nossa questão aqui. Chego à terceira etapa finalmente contemporânea, mas ainda tem coisa.
Ninguém expressou com mais força e eloquência, a meu ver, o sentimento da época após a Primeira Guerra Mundial do que Walter Benjamin em um famoso texto de 1933 chamado Experiência e Pobreza. Texto esse que o Franklin ontem citou aqui, e eu achei uma incrível coincidência, porque ele citou exatamente até o ponto a partir do qual eu vou citar. Eu não vou repetir uma linha, mas eu vou emendar no que ele citou, né? O Benjamin pensava na sua geração, ele diz, essa que entre 1914 e 1918 viveu uma das mais terríveis experiências da história, né? E a passagem que o Franklin citou é aquela que os combatentes voltaram silenciosos, sem ter o que contar, né? Nesse sentido, a guerra marcaria um limiar incontornável entre o período moderno de que eu falei até aqui e um outro que eu estou propondo chamar de contemporâneo. A citação do Benjamin diz assim, e ela é impressionante: nunca houve experiências mais radicalmente desmoralizadas que a experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a experiência do corpo pela fome, a experiência moral pelos governantes. Uma geração que ainda fora à escola num bonde puxado por cavalos, viu-se abandonada, sem teto, numa paisagem diferente em tudo, exceto nas nuvens, e em cujo centro, num campo de forças de correntes e explosões destruidoras, estava o frágil e minúsculo corpo humano. Uma nova forma de miséria surgiu com esse monstruoso desenvolvimento da técnica sobrepondo-se ao homem. Eu acho impressionante mesmo a passagem. E eu encontro nela, no final dela, uma possível chave para abrir a compreensão da violência atual, o seu caráter técnico. Digo possível chave porque, ao falar da violência contemporânea, eu não me arrisco a ser senão tateante, né? Mesmo assim, arrisco dizer que, se a abordagem antiga da violência a atrelou a paixões tristes, pois ela perturbaria uma ordem natural, e a abordagem moderna atrelou a violência a paixões alegres, pois sua perturbação nos levaria até uma ordem ainda não existente, a singularidade da violência contemporânea, vejam, a singularidade não quer dizer que não existam outras violências no mundo contemporâneo, mas a singularidade da violência contemporânea foi ter passado a existir de forma desapaixonada, banalmente técnica. Quase onipresente, essa violência, contudo, não é onipresente por ser natural, orgânica e vital, como pensaram Heráclito e Nietzsche. Sua essência dessa violência é tecnológica. Ou seja, ela segue a lógica da técnica. E não apenas pelos artefatos, ela tem uma lógica técnica. Trata-se da violência fruto do citado desenvolvimento monstruoso da técnica de que Walter Benjamin falou, que sobrepujou o homem. E por que sobrepujou o homem? Por conta de uma inversão muito determinada. Porque não é mais a técnica que serve ao homem como tradicionalmente nós pensávamos. É o homem que serve à técnica. Engatado numa engrenagem que não pode parar, pois o movimento sem fim, sem telos, sem objetivo final, é a sua lei tácita. O problema da violência técnica é que ela nem se reconhece como tal. E também não é facilmente identificável. Totalmente aderida ao funcionamento da sociedade, ela é nova e discretamente insidiosa. Escreve a Hannah Arendt no livro Sobre a Violência. Hoje poderíamos acrescentar a última e mais formidável forma de dominação: a burocracia. O domínio de um sistema intrincado de departamentos nos quais nenhum homem pode ser tomado como responsável e que deveria mais propriamente chamar-se domínio do ninguém. Escrito no fim da década de 60, o ensaio de Hannah Arendt parece profético sobre a situação atual, ao comentar que, se a teoria política tradicional definir a tirania como um governo que não presta contas sobre si mesmo, o domínio abstrato da técnica, no qual os sujeitos desaparecem, é um tanto quanto tirânico, já que não há nele ninguém que possa ser questionado propriamente e responder sobre o que é feito. É esse estado de coisas, diz a Hannah Arendt, que torna impossíveis a localização da responsabilidade e a identificação do inimigo. Acho que é por isso que a gente se sente tão perdido,
né, nessa história hoje. De resto, o texto sobre a violência tem aspectos, a meu ver, muito tradicionais, porque a Hannah Arendt ainda concebe a violência essencialmente como um instrumento nesse texto. E me parece que a sua característica contemporânea é justamente não mais ser única e exclusivamente instrumental. No sentido de que ela não tem um objetivo exterior, que ela não é só usada para conseguir aquilo, usada para conseguir aquilo outro, ela está espraiada e infiltrada sistemicamente. Mas, num outro momento, me parece que a Hannah Arendt chegou até mais perto de perceber a novidade dessa violência contemporânea. Foi quando ela tratou do julgamento de Adolf Eichmann, o responsável pela logística do transporte de judeus aos campos de concentração nazistas. Ali, ela constatou algo bem peculiar, como hoje quase todo mundo sabe por causa do filme, né? Eichmann não parecia, ao falar da violência que perpetrara no julgamento, quer dizer, quando a Hannah Arendt vai lá cobrir quase jornalisticamente aquilo, ela diz, ele não parecia tomado por paixão, por nenhuma fonte passional, nem mesmo pelo ódio. Responsável, Hannah Arendt em nenhum momento duvida disso, responsável junto a outros pelo Holocausto, Eichmann desempenhava o seu papel ali, ou seja, para si mesmo, como um mero trabalhador, funcionário, burocrata, e por isso mesmo, independente de qualquer paixão específica, algum ódio específico contra os judeus. Ele não dependia disso para fazer o que ele fazia. Ele dependia de uma fidelidade ao seu próprio trabalho e a querer ser um bom funcionário. Ele não parecia ser, diz a Hannah Arendt, sequer ideologicamente mais convicto dos mitos nazistas do que outras pessoas. Ou seja, nenhuma fonte passional e nenhum compromisso com uma finalidade objetiva explicariam o mal que, no entanto, ele pratica. Pelo contrário, sua característica seria o desligamento de paixões demoníacas e de responsabilidades quanto a uma finalidade daquele processo, no qual, no entanto, ele estava inserido. A sua mentalidade encara, sim, o que ele faz. E é por isso que Eichmann, na sua defesa, alega não que ele ignorava para onde iam os trens nos quais ele colocava os judeus. Ele diz simplesmente que não era ele que estava lá matando os judeus. Ele só colocava eles no trem. Repare, eu acho isso muito importante, porque a desculpa mais, assim, a resposta mais imediata seria dizer, eu não sabia para onde ia. O Eichmann não diz que ele não sabia. Ele diz que ele sabia. E, no entanto, aquilo não era a função dele. A função dele era só botar pessoas num trem. E que mal há em pôr pessoas num trem? É como se ele dissesse isso. Né? A mentalidade dele opera assim. Portanto, desligado de paixão ou de teleologia de telos, esse mal, tal como Eichmann, por exemplo, pratica, esse mal totalitário estaria solto para ser cometido de forma banal, ainda que esse mal em si mesmo não seja banal, mas sim terrível, mais terrível por poder ser cometido de forma banal. Ora, seria possível talvez fazer uma analogia e afirmar que a banalização totalitária do mal tornou-se contemporaneamente a banalização técnica da violência. Essa violência desprendeu-se de sujeitos e de emoções como uma necessidade interna para ser perpetrada. Ela se tornou independente e impessoal via tecnologia. Os artefatos de guerra pós-modernos, que permitem ao atacante operador, mas não ao atacado, é bom que se lembre, uma guerra limpa e distante, semelhante a jogos de videogame, esses artefatos alegorizam a forma atual da violência. Digo atacante operador, que eu percebi que o Luiz Alberto fala sempre operador. E faz sentido, porque destaca justamente que ele é um operador, porque o ataque propriamente muitas vezes está longe dele. Ele é atacante, mas ele é um atacante operador. Se Eichmann não tinha sido particular e apaixonadamente mal ao trabalhar para o nazismo, embora tenha feito mal, o que em nada tira sua responsabilidade moral e legal, nós não precisamos também, necessariamente, de fontes passionais intensas para colaborar na violência técnica e sistemática. O paralelo tem lá suas imperfeições, mas me ajuda a destacar que essa violência burocratizada não carece de paixões.
Coisa, aliás, que nem o racionalismo do Hegel imaginava, porque o Hegel achava que nada de grande era feito sem paixão no âmbito das ações humanas propriamente ditas. Ou seja, o domínio atual do ninguém não é triste nem alegre, pois só alguém pode ser triste ou alegre. Esse domínio é desapaixonado e daí a sua inaudita eficácia. É que ele corre, e como corre, sem o estorvo das paixões humanas. Literalmente, nesse sentido, ele é desumano, pois é apenas tecnicamente anônimo. Em nossa época, portanto, as respostas gregas via política e filosofia e moderna via história à violência parecem não dar mais conta do problema. Passo para o último momento da minha reflexão, que poderia ser intitulado também Estamos Fritos. Os gregos acreditavam que a política conteria disputas pela força física entre cidadãos só na medida em que usavam a linguagem persuasiva fundada na razão e na verdade. Contudo, há agora, como constatou o filósofo italiano Giorgio Agamben, uma forma de violência, são palavras dele, totalmente desconhecida na antiguidade, que consiste precisamente na introdução maciça da mentira na política. Fecha aspas. Isso, cujo exemplo para o Agamben é a publicidade, o exemplo maior, destruiu a identificação da arena política à não violência. A Hannah Arendt apontou o mesmo problema no que ela chama de hipocrisia da política. Mas cabe acrescentar ainda que, mesmo quando não é a mentira que interrompe o debate, há um outro empecilho. A nossa própria linguagem, submetida à técnica, tornou-se especializada e fechada, contrariando, portanto, a vocação pública. Refém da linguagem técnica, ao discutir o mundo técnico, os debates políticos são basicamente isso, né? São debates técnicos. Digo os debates políticos agora no sentido das nossas eleições mesmo. Né? Refém da linguagem técnica ao discutir o mundo técnico, a política foi reduzida ao gerenciamento competente da sociedade e à administração da vida, assim como a violência. Ou seja, a saída política, tal como os gregos entenderam, não dá conta do problema da violência contemporânea, porque a própria experiência da política que nós fazemos é muito diferente daquela grega, tanto pela introdução da mentira, quanto pela tecnificação da linguagem, o que deturpa o sentido de linguagem no qual os gregos confiavam para poder achar na política uma alternativa à violência. Quer dizer, a linguagem com mentira e tecnificada não adianta para evitar a violência. O resultado nós conhecemos bem. Tampouco a filosofia, no sentido grego, que para eles era também uma alternativa à violência, é para nós. O problema, no caso da solução filosófica, é o que a Hannah Arendt chamou de crise da autoridade. Pois a verdade, como princípio de imposição da autoridade, foi sua vítima, já que foi posta em xeque a ideia de um princípio universal e racional que serviria de padrão para a organização comum e pacífica do mundo público, aceita por todo cidadão. Nós, de modo geral, não acolhemos mais qualquer postulação de verdade absoluta que pudesse abarcar a totalidade da vida e das pessoas. Não se trata, é claro, de lamentar nostalgicamente a falta dessa autoridade tradicional. Longe de mim fazer isso. Mas de reconhecê-la e, com isso, reconhecer um efeito seu. A filosofia não é uma alternativa suficiente, pelo menos a filosofia no sentido tradicional, entendido tradicionalmente, gregamente, digamos assim, à violência. Então, a solução política grega parece não dar conta do problema, a solução filosófica grega não parece dar conta do problema e a solução histórica da modernidade também não. Essa situação histórica atual, que deixou de comportar as saídas antigas para o problema da violência, também não redime a violência pelo progresso da história como a modernidade pretendia. É que a violência teria o seu sentido modernamente salvo, como a gente viu com Hegel, com Marx, apenas porque ela contribuiria à violência dialeticamente para a edificação de um futuro, no fim dos tempos, no qual a própria violência deixaria de existir.
Já o Kant, antes de Hegel, entendia a cobiça e o desejo de dominar, a insociável sociabilidade, os antagonismos como, aspas, passos que levarão da rudeza até a cultura. Ou seja, essas violências seriam os instrumentos das mudanças necessárias para a humanidade evoluir até um futuro sonhado. Só que hoje, o futuro não nos insufla mais esperança otimista, e sim temor. Seu signo é a crise ecológica com as previsões catastróficas sobre o fim da humanidade, mesmo que elas sejam exageradas. Fim aqui, que ao contrário daquele moderno, não é apoteótico, é apocalíptico mesmo. Nesse cenário, a Primeira Guerra Mundial, como se disse, foi um marco. Não por ter sido mundial somente, mas por ter atingido, como nunca antes, populações civis, borrando a fronteira que separava onde a violência era legítima por estar na guerra e onde ela não era por estar fora da guerra. E mais, tal guerra, a Primeira Guerra Mundial, foi baseada na técnica e na razão, em artefatos modernos e em planejamento. Os fundamentos da ciência e das luzes fugiam da conta original do progresso e da paz, tal como a conta foi feita no século XVIII, e eram transportadas a ciência e as luzes, a técnica e a razão, para o lado oposto, da violência e da guerra, não da paz e do progresso, mas da violência e da guerra do século XX. Portanto, a sociedade que prometer evoluir pelo autoesclarecimento e então construir um mundo justo e feliz no futuro, encontrou seu destino, para usar a palavra do Hegel, pelo avesso. Descobriu-se, como acusou Walter Benjamin em 1940, que, aspas, nunca houve um monumento de cultura que não fosse também um documento de barbárie. Monumento de cultura e documento de barbárie. Sem objetivo, sem teleologia finalista, as violências e as guerras não teriam mais a redenção moderna futura. Eram só a barbárie. Em vez de materialização da negatividade destruidora necessária para a criação progressiva. O otimismo e iluminismo virou pessimismo sombrio. Na Segunda Guerra Mundial, conforme observa George Steiner, os gritos dos assassinados ecoaram a pouca distância das universidades. O sadismo aconteceu a uma quadra dos teatros e dos museus. Essas violências e guerras foram, então, absorvidas como partes da técnica, uma espécie de nova e perversa redenção de seu sentido. Perversa redenção de seu sentido porque ela não acena com um futuro no qual a violência deixará de existir, como modernamente se imaginava. O ponto é que, no horizonte da técnica, tudo não passa de fundo de reserva e de energia para alimentar a sua própria engrenagem, seu próprio processo, que só ideologicamente recebe ainda o nome de progresso, porque progresso precisa de uma finalidade futura objetiva na qual ele vai chegar. Esse é um processo sem fim que roda em torno de si mesmo. Perdeu-se esse horizonte de futuro ao qual nós estaríamos destinados utopicamente. Não temos mais telos, há apenas funcionamento. A pergunta é só se funciona. Ora, se tudo é fundo de reserva, o próprio homem também é. Benjamin havia cantado a bola. A técnica sobrepujou o homem. Não nos deveria espantar, nesse contexto, que o nosso vocabulário contemporâneo se expresse sem pudor. Aliás, pudor acho que é uma palavra que desapareceu. Esse vocabulário se expresse contemporâneo falando de material humano, capital humano ou recursos humanos. Ou seja, o humano está assumidamente a serviço da técnica que certa vez, como diria o começo dos filmes de Star Wars, em um passado muito, muito distante, a técnica que nós pensávamos num passado muito, muito distante que estava a nosso serviço, e não nós a serviço dela. Tornamo-nos o material empregado para a técnica funcionar, o capital para o mercado jamais interromper seu fluxo,
o recurso que deixa a máquina continuar azeitada. Não surpreende que, cansados, exaustos, como diria Beckett, sintamos que não podemos parar. Concluindo, com a violência técnica, a guerra talvez tenha deixado de ser a continuação da política por outros meios, como queria a formulação clássica de Clausewitz, e é a política que passa a ser a continuação da guerra por outros meios. O fator que tornou possível essa inversão assustadora foi a diluição da fronteira que diferenciava a violência da sua ausência. Martin Heidegger apontou a técnica como horizonte histórico contemporâneo mais do que qualquer outro autor. Pois a lógica técnica dilui a distinção tradicional entre a presença e a ausência, e no caso entre a presença e a ausência da violência, alterando o que nós imaginávamos saber sobre ela, a violência. Desde que compreendemos o ser de tudo o que é, a verdade de toda e qualquer coisa, a partir da técnica, da lógica técnica, do puro funcionamento, então os entes, as coisas em geral, tornaram-se, por sua vez, fundo de reserva para uma maquinaria infinita, inclusive nós mesmos. Nessa armadura, a diferença entre guerra e paz parece ter perdido todo o seu sentido, como Heidegger escreveu de maneira muito impressionante ainda na década de 50. Eu termino citando Heidegger, ele diz assim, uma longa passagem impressionante. As guerras mundiais constituem a forma preparatória da marginalização da diferença entre guerra e paz. Para além da guerra e da paz, existe apenas a errância do uso e abuso dos entes, das coisas, no autoasseguramento das ordens, oriundo do vazio propiciado ao se deixar o ser. Alteradas em desvio de essência, guerra e paz são absorvidas por essa errância, desaparecendo no simples curso do fazer, das atividades, à medida que se tornam irreconhecíveis em sua diferença, guerra e paz. A pergunta, quando haverá paz, não pode ser respondida. E não porque não se possa prever a duração da guerra, mas porque a pergunta se faz sobre alguma coisa que não existe mais. A guerra não é mais aquilo que pode chegar até a paz. A guerra tornou-se uma aberração do uso e abuso dos entes que progride em paz e com paz. Contar com uma guerra de longa duração é somente uma forma antiquada em que se reconhece a novidade da nossa era do uso e abuso dos entes. Longa em sua duração, essa guerra não se encaminha lentamente para uma paz como nos tempos antigos, mas sim para uma situação em que não mais se faz a experiência da guerra como tal e também tudo o que se refere à paz tornou-se sem sentido e inconsistente. A errância não conhece nenhuma verdade do ser. Eu falei que estamos fritos. É isso. Bom, Pedro, a gente vai ter que encerrar. Muito obrigado pela maravilhosa conferência, viu?